Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade na Vale 5, dia 30 de 10 de 2012, Trend Follower Expert é a metodologia que apresentaremos o resumo das técnicas e dos segredos. Acesse www.traderprofissional.com.br. Aqui no nosso site, para você receber os dois vídeos, um de Forex e um de Bolsa de Valores, todos os dias no seu e-mail, você se cadastra por aqui pelo formulário, pelo Facebook, pelo Twitter e pelo YouTube. Qualquer um desses canais você receberá todos os dias. Bom pessoal, o mercado hoje ele abriu em tendência de alta, ou seja, o preço abriu acima da média exponencial 377 no gráfico de 1 minuto, onde a média 377 é um indicador que tem fundamentos matemáticos e até científicos que determina a tendência do mercado. Quando o preço está acima dela, a tendência é de alta. Então o preço estava acima da média 377, a tendência é de alta. Vamos operar sempre comprado, porque na tendência de alta o preço tende a fazer grandes movimentos significativos, tá? Então o que aconteceu? Abriu acima das médias móveis e da média 377. O ponto de entrada operacional pelo Trade System é ou na média 89, que é essa média azul, ou na média 377, que é esta média cinza. Certo? Preço muito longe aqui da média 89. Deu um movimento de alta significativo, porém não foi válido porque estava longe da média móvel. É necessário ser disciplinado e tem que operar quando acontece o sinal clássico do Trade System plenamente. Preço, então, fez esse movimento de alta, foi fazendo topos e fundos descendentes, fazendo a correção característica da onda ABC do fractal do mercado, né? Tá certo? E exatamente na média exponencial 89, a gente tem aí uma entrada operacional que a gente fez, que foi nessa região aqui, que foi 1 centavo acima da máxima, foi a entrada operacional, em relação a esse candle, que foi o primeiro candle que bateu na média 89, e 1 centavo abaixo da mínima, foi o stop loss da operação vendida, certo? Então o que aconteceu, pessoal? Em relação ao ponto de entrada e saída, foi comprado 36,34, stop loss de venda 36,30, né? Eu estava com um risco muito menor, um pouco menor do que 0,3%. Meu manejo de risco é 0,3%. Então, a técnica de alavancagem inteligente permitiu que a gente alavancasse até 7.500 ações. Por quê? Exatamente porque o risco está pequeno. Por isso que eu opero no gráfico de 1 minuto, porque o risco é pequeno. Então sempre, na maioria do tempo, dá para alavancar. E quando a gente ganha 1%, que é o alvo do Trade System, a gente ganha 2 ou 3%, porque a gente está alavancado e a gente pode operar alavancado mantendo o mesmo risco. Então esse é o grande segredo. Quando eu perco sempre 0,3%, mas quando eu ganho 3, 3,5%, 2,5%. Então, maximizamos lucros absurdamente. Quando perdemos pouco. Então, mesmo que a gente perca a maioria do tempo, nós conseguimos lucrar no longo prazo. Que no caso do day trade, o longo prazo para day traders é 1 mês, no final do mês, né? E principalmente dentro de um ano a gente consegue ter lucros de 30% a 50% com day trade, se operar com disciplina. Então o que acontece? A gente entrou então com 7.500 ações, que permitiu fazer a alavancagem, sendo que o meu capital total corresponde a 2.700 ações para este ponto de entrada 36,34, certo? Mas eu alavanquei porque o manejo de risco inteligente permitiu, né? E a gente também fez o processo de manejo de risco veloz, que é o processo de calcular a quantidade de ações, certo? E ter todas as medidas de contingências de boleta, tá? Para você entrar na operação. É tanto que nesta operação aqui, eu consegui na maioria das minhas ordens que foram executadas, foi a 36,34 e outras eu executei a 36,35 e um pouquinho só a 36,36, certo? Mas a maioria foi a 36,34, então vou colocar na planilha porque está dentro da média, digamos. E o que acontece? Eu não coloquei o start de compra aqui, porque não deu tempo, certo? Então o manejo de risco veloz permite que você calcule em 2 segundos de cabeça exatamente a quantidade de ações que você tem que entrar de acordo com a técnica de alavancagem inteligente. Então eu já preenchi a boleta a mercado nessa região aqui com 7.500 ações. Quando eu fui preencher o start de compra, deu sinal. Quando deu sinal, eu apertei o botão da boleta a mercado que eu já tinha preenchido antes, certo? Então a vida de um day trader é essa. Você tem que decidir fazer coisas em segundos. Você não tem tempo de preencher a planilhinha aqui bonitinho, não. Tá? Então eu ainda consegui entrar na operação. O book de ofertas hoje estava com spread de 1 centavo, legal. Então deu pra gente entrar dentro do que a gente queria, graças ao manejo de risco veloz. Mas quem não tem a manejo de risco veloz, geralmente não consegue, perde as operações.
Porém, essa operação deu stop, né? Ela teve uma consolidação significativa aqui, certo? Respeitou esse suporte, mas o suporte não aguentou e o mercado estopou. Então, perdi a primeira operação, certo? Daí, depois dessa operação, a gente teve aqui, por exemplo, para vocês verem, pessoal, como é importante você respeitar a média 377. Acima da 377, a tendência é de alta. Veja que na média 89 deu um sinal de venda aqui. Mas eu não posso vender, porque eu estou vendendo contra o fractal superior ao fractal 89, porque o fractal 77 manda no 89. Então, se o 377 indica que a tendência é de alta, devemos operar comprado e nunca operar vendido. Então, eu só vou entrar nesse fractal 89 comprado. Foi o que aconteceu aqui nesta operação. Tá? E aqui deu stop quem operou vendido, porque está operando contra a tendência, está operando contra o pai. Certo? É como se o 89 fosse filho do 377. E esse 89 nunca pode desobedecer, ou se você desobedecer, você vai tomar stop. Aqui no caso, na 89, né, houve um movimento de alta, houve uma pequena correção, fez mínima menor do que esse candle aqui. Consequentemente, caracterizou um fundo, certo, que está na média exponencial 89 e caracteriza como o quê? Um fundo presumido, né, se rompesse essa máxima. Então, na entrada operacional foi 1 centavo acima da máxima, entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima, foi o stop loss, certo? Nessa operação aqui, eu tive condições de alavancar até 6.000 ações, certo? Segundo a técnica de alavancagem inteligente, nesta operação foi possível colocar o start de compra, então preenchi a boleta mercado, calculei 6.000 ações em 2 segundos com a técnica de manejo de risco veloz, preenchi a boleta mercado e depois fui para a boleta, fui para o start de compra. E deu para entrar pelo start de compra, depois coloquei o stop loss, perfeito, certo? E o que acontece, pessoal? Nessa operação, né, eu não poderia ter alavancado para 7.500 ações. Alavanquei para 6.000 porque se eu alavancasse para 7.500 ações, ultrapassaria o risco de 0,3%. Mas 6.000 ações em relação ao ponto de entrada, que foi 36,34, e saída 36 e... foi 36,30, né? A gente conseguiu... Foi 36,29, desculpa. Foi o stop loss. Então, eu estaria perdendo 0,3% se eu estivesse com 6.000 ações. Se eu estivesse com menos de 6.000 ações, eu estaria perdendo menos. Mas, como meu risco é 0,3, alavanquei até 6.000 ações. O preço foi fazendo topos de fundos ascendentes. Quando fez esse movimento de alta, a gente vê que a retração de FIBO de 61,8, a gente vê que o 61,8 da retração de FIBO está acima da entrada operacional. E estatisticamente o preço numa tendência de alta tende a voltar até 61,8 e continuar subindo, fazendo pivôs de alta. Logo, tem sentido estatístico eu pegar meu stop que estava aqui e zerar aqui o risco. Então eu zerei o risco aqui, certo? E à medida que ele foi fazendo pivôs, eu fui protegendo o lucro, né? Como rompeu esse topo, fez um fundo confirmado, protegi o lucro aqui. Aqui eu já estava com risco zerado, aqui eu já estava com risco zerado. Aqui eu, além de estar com risco zerado, eu já estava com um pequeno lucro. E depois eu estava esperando que romper esse topo. O que aconteceu, pessoal? Dentro dessa região aqui, certo? Fez um fundo, rompendo o topo, faria um topo, um pivô, e isso aqui seria um fundo confirmado. Então o que acontece? Dentro dessa região fez um pivôzinho aqui, tá? Eu decidi, opcionalmente, isso é opcional, o correto é você, quando romper o topo, você coloca a proteção de lucro no fundo confirmado do pivô. Mas se dentro desse movimento de alta e queda tiver um pivôzinho pequeno, você pode também proteger o lucro pelos fundos confirmados desses pivôs. É opcional, tá? E eu optei por colocar meu stop aqui. Veja que o topo não foi rompido, né? Então realmente o mercado teve uma resistência significativa nesta região aqui. E o preço voltou e estopou a gente aí a 36,38, não é isso? 36,38. Eu consegui sair com praticamente tudo aí a 36,38, deu certinho. Quanto que a gente ganhou hoje? Nada, porque eu perdi a primeira, a segunda eu ganhei só R$240, né? Daí tem a questão dos custos também, porque eu estava alavancado, então eu acabei ganhando só 0,13%. Na primeira eu perdi 0,46%, menos 0,33%. Meu lucro atual nesse mês está a 1,27%, tá? Cerca disso aí. A planilha não calcula exatamente, mas está próximo disso aí, 1,10, 1,20, certo? Então, pessoal, o que acontece? Eu vou fazer no máximo 3 operações amanhã, porque esta é a frequência de operações que eu faço por dia
em relação às tentativas. E eu vou perder por cada uma 0,3. Então, ou seja, amanhã é o último dia do mês. Eu não perco mais dinheiro. Eu não vou terminar negativo. Eu posso perder lucro, mas eu não vou terminar mais negativo. Por quê? Porque são 3 operações, 0,3% cada uma operação. Vou terminar com 0% praticamente aí, com uma mixaria, mas vou terminar no 0-0 praticamente. Ou seja, é uma vitória. Tá? Lembrando aí que a gente teve vários outros meses aí no passado que a gente terminou 6,30 aproximadamente, tá? 8,7 em agosto. Então teve meses fantásticos, a gente teve lucros gigantes desde quando a gente começou a colocar os vídeos no YouTube para comprovar a eficiência do método. Certo? Mas esse mês, por exemplo, está sendo um mês difícil. Porém, faz parte, né? A metodologia não vai funcionar sempre, mas os meses que dão muito lucro, você precisa realmente ter consciência de que você precisa continuar operando e acreditar no trade. Bom, aula de psicologia do trade. Sempre gaste menos do que você tem, não importa o quanto você tem. O que acontece, pessoal? Nosso exemplo aí. Veja bem, pessoal, em agosto eu consegui um lucro aí de cerca de 8,70%, um absurdo realmente que eu lucrei o mês de agosto, certo? Foi o primeiro mês que eu comecei com as videoaulas. Esse segundo mês eu tive em outubro foi 6,30%. E esse mês, possivelmente eu vou lucrar 1%, tá? 1,27% ou mais, quem sabe 2% se eu ganhar amanhã, ou se eu ganho uma de 3%, eu fecho o mês aí com 3% no mínimo. Então o que acontece, pessoal? Vai ter meses que você vai ter pouco dinheiro, porque você vai lucrar pouco e isso é inevitável. Isso acontece com todos os traders, não tem como acertar sempre, não tem como sempre ter altíssimo desempenho sempre. Uma hora o mercado vai deixar você com pouco lucro ou até com prejuízo, mas você tem que ter prejuízo pequeno. E o que acontece? Se em agosto eu pegasse o meu dinheiro e gastasse tudo, fosse para balada, fosse para festa, gastasse com bobagem, né, em outubro também, achando que eu sempre vou estar ganhando essa grana, em novembro, por exemplo, eu já estaria com menos capital. Esse dinheiro de agosto e esse dinheiro de outubro, tá tudo guardado. Eu tenho um gasto mínimo por mês, certo? E só depois que eu ganho, por exemplo, muito dinheiro no final do ano, daí eu analiso, eu tenho tanto de capital, então eu vou gastar desse capital 15% com o que eu quiser. Então, por exemplo, se eu quero comprar um carro que custa 200 mil reais, eu tenho que ter pelo menos 2 milhões. Aí você vai falar, pô, mas isso é um absurdo. É assim que funciona. Você nunca vai enriquecer se você investigar todas as pessoas que realmente são capitalistas, são grandes financeiramente, eles agem assim. O Ike Batista, o Warren Buffett, eles não gastam 50% do capital dele com qualquer coisa. Eles só gastam o dinheiro deles quando eles têm muito mais vezes esse dinheiro que eles querem gastar. Então eu quero comprar um carro um dia que custe 200 ou até 300 mil reais, porém eu tenho que ter muito mais dinheiro do que isso. Entendeu? Se eu quiser comprar um carro excelente hoje, eu compro. Mas daí como é que eu vou operar na Bolsa de Valores? Como que eu vou fazer o Instituto Trader Profissional funcionar? Certo? Então, pessoal, você tem que ter consciência de que você tem que fazer o dinheiro crescer e sempre gastar uma parte desse dinheiro que cresceu e continuar fazendo a outra parte que sobrou crescendo. E à medida que vai crescendo, a proporção da pequena parte que você gasta do dinheiro vai aumentando. Então você vai poder comprar coisas poderosas, porém, você precisa ter muito mais dinheiro do que isso. Certo? Então essa é a lição financeira para muitos traders quebram porque às vezes eles precisam de dinheiro para repor perdas e eles gastaram o dinheiro deles. Certo? Isso aí é uma maneira de quebrar também no mercado. Tá, pessoal? Então, muito obrigado aí. Espero que tenham gostado da videoaula. Um abraço.